agrícola já assoreou, já tivemos problema de erosão, perda de toda a camada superficial do solo, né, que é a camada rica que a gente tem, a camada orgânica. Então, como que todo mundo perde após a utilização dessas áreas no meio rural, e como que o homem hoje em dia tem que trabalhar, né, em cima de tecnologia, em cima da ciência, para a gente recuperar essas áreas e também conseguir algum retorno ecológico, algum retorno pecuário em plantações, como que a gente vai lidar com esse novo cenário daqui para frente. Diminuir essa pressão na floresta primária e dar um novo uso a essa floresta secundária. Muito bem. Nós sempre dizemos que é um assunto que já entra parte da floresta, entra na parte do desmatamento, das florestas secundárias, florestas primárias, que é interessante. Esse é um assunto com a nossa nova live. Vamos fazer essa semana. Amanhã, inclusive, temos uma nova live com o pessoal da família Borralho. A família Borralho amanhã está conosco, tá certo? Vamos assistir amanhã, prestigiar. A Thay, que me ajudou aí nesse projeto aí, dessa primeira live nossa aqui hoje, tá certo? A Thay Mendes, que ajudou bastante a formatar essa página inicial desse trabalho nosso. E então amanhã nós teremos uma live às 19 horas, falando sobre desmatamento, tá certo? Você está convidado. Desmatamento da Amazônia, em Mato Grosso, as suas consequências, né? Para a questão da Covid-19. E depois teremos uma outra sobre povos indígenas e uma outra sobre a questão do negro também, para falar sobre a questão da importância do negro na sociedade. É interessante que a gente se movimente, pertinente, que a gente use o controle social, que a nossa participação é efetiva, para discorrer de assuntos importantes na sociedade. Quando falamos de queimadas, né, falamos de vida, falamos de pessoas, falamos de saúde pública, falamos da importância que é preservar nossos biomas e da importância que é preservar a saúde da biodiversidade. E aqui nós estamos trabalhando com uma dimensão urbana e a dimensão rural. Eu estou dizendo isso porque eu sofri na pele. Eu que tenho uma pequena propriedade rural, não é grande, uma pequena chácara, e um incêndio que foi acometido o ano passado, na área distante de mais ou menos 4 quilômetros, atingiu essa pequena área nossa e nós fomos impotentes e não conseguimos debelar o incêndio. Por mais que tenhamos técnicas, que a gente tentou e não conseguiu. Eu gostaria de ter ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso que formate a equipe, que regulamente a lei, que dá mais habilidade, que dá mais consistência ao trabalho das brigadas de incêndio no campo, porque é necessário que tenhamos as brigadas de incêndio no campo. Existe uma lei estadual, desde 2016, dá para ser regulamentada do Corpo do Bombeiro, e ela não foi regulamentada, porque não se criou uma equipe técnica para se trabalhar essa formação desses grupos que vão trabalhar com as brigadas, com combate a incêndio, criar essas brigadas no campo. Nós temos que formar pessoas, nós temos que orientar a estarem formando essas brigadas nas suas propriedades rurais, pequenas, médias e grandes, para que elas possam, de forma efetiva, combater os incêndios e não deixar que eles tenham proporções alarmantes. Você vê o incêndio que acontece hoje nos Estados Unidos, que aconteceu há pouco tempo na Espanha, que aconteceu há pouco tempo na Austrália, e que tomou conta de tudo e que morreram algumas centenas de pessoas e houve uma destruição drástica da biodiversidade local. Então é preciso termos esses cuidados. O Brasil é uma fonte rica de biomassa, é uma fonte rica de madeira, material que tem um potencial forte para se queimar, ou seja, lá tem o potencial, é como se fosse ali a faísca do fogo, é o combustível, é o principal. Em período de seca, então, basta ver o pequeno reflexo que ele está pronto para pegar fogo, para ser incendiado. Então é preciso que a sociedade entenda, e o Corpo Bombeiro também, se certifique dessa formatação, dessa regulamentação dessa lei, para disponibilizar esse instrumento para a área rural, para que todas as propriedades, médias e grandes e pequenas, possa constituir legalmente a sua brigada de combate a incêndios florestais.
Agora eu estou trabalhando na questão da floresta, porque pode e deve. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, o ano passado tivemos aí a SEMA, o IBAMA, Corpo Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, Defesa Civil, fiscalização forte atuando, e foi alguns milhares de multas que foram aplicadas para os produtores rurais que não obedeceram a legislação. Eu quero perguntar aí às pessoas que têm assistido nós, aí, o IBAMA, a SEMA, o pessoal do Bombeiro, em que pé que está esse processo? Qual o encaminhamento que foi dado? Gerou multa? Quem pagou? Quem deixou de pagar? É necessário que haja esclarecimento da sociedade para que todos saibamos que há uma atuação forte do poder público naqueles que cometem o crime contra a natureza. Nós não podemos ficar alheio a essas questões. Tá certo aí, meu amigo Marcelo? Sim, sim. E que esse dinheiro seja utilizado para estruturar, né? Estruturar nossa estrutura de combate a incêndio, tanto do IBAMA como da SEMA e também do Corpo de Bombeiro, né? O que mais a gente vê, né? Sempre, todo ano queimando, a gente ouve, principalmente o Corpo de Bombeiro, né? Falta estrutura. Eles não têm como chegar nos locais, muitas vezes não tem veículo, falta aeronave. A única coisa que a gente ainda está tendo é imagem de satélite, né? Pelo menos isso. Que a gente vê ano a ano aumento do desmatamento, aumento do número de focos de incêndio. Isso é inevitável. Praticamente ao vivo, né? A cada metro quadrado que a gente perde de floresta, então, cada ponto de incêndio no mapa, a gente tem essa informação. E o que a gente diz agora também, o que a gente vai fazer com essa informação, né? Como que a gente pode melhorar isso? Através da conscientização. Isso não requer dúvida. É conscientizar, educar e dizer que a floresta viva ela tem que estar em pé, nos trazendo benefícios, serviços ambientais, a gente conseguir tirar o sustento em cima da floresta, né? A gente precisa desmatar a floresta para querer implantar uma pastagem, uma agricultura, sendo que a floresta viva em pé a gente consegue sobreviver muito melhor, tem muita maior qualidade de vida, muito maior produtos que a gente pode conseguir oriundo da floresta em pé, viva, do que ela deitada, né? Morta, com apenas pastagem e monocultura. Verdade, concordo plenamente. Aqueles que são adeptos às queimadas, aos piromaníacos, piromaníacos são aqueles seres humanos que circulam, por onde passam e vê uma palhada seca, uma biomassa aí desidratada no ponto de queima e coloca o fogo. Olha, pense duas vezes. Não faça isso, porque você pode estar prejudicando a sua saúde, a saúde do seu filho, a saúde dos seus idosos. Você tem avô em casa, você tem pai, você tem mãe. Não faça isso. Uma outra questão importante, mesmo no perímetro urbano, não reúna as folhas secas e queime no fundo do quintal. Não faça isso. Você pode estar tirando da tua casa e levando a fumaça para o quintal do vizinho, onde lá tem um idoso que tem problema respiratório, onde tem uma criança, tem um recém-nascido que pode ter problema. Uma outra coisa, essa biomassa que você queima, essa folha que você queima, ela é o alimento da fauna endopedônica, ou seja, da fauna do solo. O solo é vivo, ele precisa dessa matéria para comer, para se alimentar, porque se o solo for pobre em nutrientes, em micros e macronutrientes, não produzirá floresta e também não produzirá. É preciso que ele tenha isso para se alimentar. Ali os fungos, as bactérias do solo, vão alimentar e produzir o nitrogênio, o potássio e o fósforo. É um ciclo do nitrogênio, é o ciclo do potássio, é o ciclo do fósforo que passa por essa biomassa. Se você puder aproveitar essa biomassa da floresta, se você puder aproveitar essa biomassa do seu fundo de quintal, reuni-la, colocá-la num canto do seu quintal, aqueles que têm quintal, é claro que muitos moram em apartamento e não têm quintal, e jogar um pouco de água sobre ela, e colocar um pouco de terra sobre ela, e dar uma mexidinha a cada 2, 3 dias, você verá... É um adubo orgânico para sua planta. Tudo aquilo que você queimar vai se transformar em adubo, vai ser para o seu jardim, para a sua pequena horta no fundo de quintal. Então, procure minimizar essa questão dos incêndios, essa questão da queimada no fundo do quintal, para que você possa ter saúde
e também possa dar saúde à fauna do solo, que ela também precisa se alimentar. Você parece que assim, a gente não tem importância nenhuma. Temos. Aquele ser que vive na Terra não tem importância nenhuma para você? Claro que tem. É preciso ter esses olhos, essa percepção de ver o invisível, de poder tocar esse intangível, ter essa percepção do imperceptível. Aquilo que você não vê naturalmente, mas você pode sentir que ele é benéfico para a sua saúde. Às vezes nós queimamos de forma inconsciente e outras vezes de forma inconsequente. E aqueles que queimam de forma inconsequente, cabe a ele a legislação puni-lo. Hoje, você tem uma ideia, no perímetro urbano, qualquer um que atear fogo no terreno baldio, a lei 00442 lhe imputa multa que pode ir de R$200 até R$8.000 de multa. Exato, bem lembrado. Você pode ser autuado em flagrante. Se o vizinho denunciar, você pode ser autuado em flagrante, sim, senhor. Também. Porque você está cometendo um crime contra a vida do seu vizinho, das crianças, dos idosos e da sua própria família e da biodiversidade. Exatamente, okay? Bem lembrado. Ontem eu estava conversando, inclusive, com o Sérgio, né, nosso parceiro do projeto, falando, relembre na live, né, para falar também que é um crime ambiental, né? Inclusive o Gilvan, todo ano, atua inúmeras pessoas, proprietários rurais e proprietários urbanos, né, sobre manutenção desses terrenos baldios, né, não deixar terreno baldio aberto, sem muro, a falta de calçada na frente desses terrenos e o problema de lixo nesse terreno baldio, né, trazendo insegurança, trazendo problema de saúde. É o caso da dengue, agora no período de seca é o caso das queimadas. Então, o que a gente quer deixar claro é que é responsabilidade de todos. A gente, como trabalha na prefeitura, no Poder Judiciário, é muito cobrado, né? Mas não é só nós, né? É responsabilidade de todo mundo. A gente executa as leis, os projetos de melhoria, mas não, todo mundo respira esse mesmo ar e todo mundo é responsável pelo meio ambiente. A gente não pode sair tacando fogo, cortando árvore a Deus dará, né? Sem nenhum critério, sem nenhuma noção. O que a gente pede e ensina, né? A gente tenta sempre ensinar e dando exemplo, a não queimar, dizer que folha seca não é sujeira, não é lixo. Folha seca é um composto orgânico que faz parte da biota do solo, vai trazer benefícios às plantas, benefício ao solo, proteção do solo, evitar a erosão. E que é importante ter essas folhas assim, como você falou no inío da live, né, o Cerrado. O Cerrado joga folha todo ano, assim como a Amazônia, e essas folhas estão ali para quê? É para proteção do solo. Todo nutriente que ela precisa vai estar ali no solo sendo processado. São os micro-organismos, essa decomposição dessa matéria orgânica, resto de vegetais, resto de animais. Então, o solo, a natureza está em perfeito equilíbrio, né? Isso é sábio. O que a gente precisa é o homem tentar equilibrar e viver junto desse ambiente, que é o que a gente tem muito aprendido e trabalhado cada dia mais, né? O que a gente tenta implementar agora, até uma Cissa, minha amiga aí estava na live, é os espaços biofílicos, né? Como que a gente consegue criar e manter esses espaços natural e artificial, né? Que o homem construiu e que a natureza construiu, né? Como que a gente consegue manter em equilíbrio esses dois ambientes, o natural e o artificial, né? Trazendo o verde para dentro da casa, trazendo a natureza para dentro das cidades. O que a gente precisa é isso. A cidade, hoje em dia, tem que ter natureza, tem que ter área verde, tem que ter aquele resquício do natural, parar de concretar tudo, parar de construir tudo. A natureza já nos deu muita coisa. O que a gente tem que saber é aproveitar e utilizar de forma consciente, ecológica e equilibrada, né? Um absurdo a gente estar, 2020, ainda destruindo tudo que a Mãe Terra nos forneceu para criar um ambiente ecologicamente insustentável, né? Olha, eu estou aqui recebendo uma série de mensagens que é impossível você conseguir contabilizá-las, porque é muitas. Mas um abraço especial para o Carla, para o Albert Simpson, para a Tainá, Tainé Mendes, a Thay Mendes, Sueli Garcia do Nascimento, que está comigo aí, a minha esposa, que está atuando conosco no dia a dia, está trabalhando com a gente, um programa de agroecologia aqui na minha propriedade rural, na nossa propriedade rural. Um abraço especial para a Carla Bahia. Carla, você é espetacular, que você está sempre acompanhando a professora Carla aí da Unic, está conosco aí nesse trabalho. Eu quero dizer o seguinte,